Olá, exploradores! Bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, se prepare, porque hoje vou contar uma história que aconteceu comigo sobre o dia em que quase pendurei minhas botas de policial de vez. Senta que lá vem história. Antes de mais nada, já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque você não vai querer perder o que vem por aí. Meu nome é Marco e eu sou um policial veterano em uma pequena cidade no interior de Goiás. Aqui, um dia típico de trabalho envolve mais resgatar gatos de árvores e resolver disputas de vizinhos sobre o tamanho da cerca do que qualquer coisa que você veria em um filme de ação. Mas naquele dia minha rotina mudou completamente. Era uma sexta-feira à noite e oficialmente eu estava de folga. Minha maior preocupação era decidir entre a cerveja no bar local ou um jantar tranquilo em casa. A paz era tanta que até o vento parecia preguiçoso. E as estrelas no céu brilhavam com uma calma indiferente ao caos que estava prestes a desabar sobre mim. No fim, optei por ficar em casa, prometendo a mim mesmo que essa seria uma noite tranquila, sem interrupções. Mal sabia eu que o universo tinha outros planos. A noite estava tão silenciosa que o som do telefone tocando parecia um trovão cortando o céu. Era um número desconhecido, e por um momento considerei não atender. Mas a curiosidade é uma coisa danada, não é? Respirei fundo e atendi. Do outro lado da linha, uma voz aflita me jogou direto para o meu modo policial. Eram os vizinhos da família Oliveira, e pelo pânico em suas palavras, algo muito fora do comum estava acontecendo. Marco, você precisa vir aqui agora. É sério, está tudo muito estranho. Parece que algo saiu de um filme de terror ruim, gritava a voz, enquanto eu tentava calçar meus sapatos e pegar as chaves do carro. Minha mente já imaginava cenários, talvez um assalto ou uma briga doméstica que tinha saído do controle. O que eu não esperava era o que aconteceu quando eu finalmente saí de casa. Assim que coloquei o pé fora, um clarão intenso, como se alguém tivesse tirado uma foto com flash bem na minha cara, iluminou todo o céu. E subitamente tudo ao meu redor parou. Meu carro, que já estava velho e fazia mais barulho que uma banda de rock, simplesmente morreu. Meu telefone, que tinha acabado de usar, também apagou. Como um bom policial, a primeira coisa que pensei foi: e agora, quem poderá me defender? Claro, a ironia da situação não passou despercebida. Com um suspiro profundo que misturava frustração e um leve pavor, comecei a caminhar pela estrada deserta. A lua cheia parecia observar minha jornada, talvez tão curiosa quanto eu sobre o que estava por vir. Não demorou muito para que meu parceiro Pedro aparecesse como um cavaleiro em um carro não tão brilhante, com a mesma expressão confusa que eu provavelmente tinha. Você viu isso? O que foi aquilo? Meu carro e meu rádio também morreram, ele disse enquanto nós dois contemplávamos o fato de que estávamos presos em um episódio não solicitado de Arquivo X. Juntos continuamos até a casa dos Oliveira, prontos para enfrentar o que quer que fosse que tinha transformado uma noite tranquila em uma cena de suspense sobrenatural. Eu só esperava que, no final, eu pudesse voltar para minha cerveja não bebida. Mas algo me dizia que as coisas estavam apenas começando. E realmente estavam. Assim que Pedro e eu chegamos à casa dos Oliveira, percebemos que essa noite seria uma daquelas que ou você conta no bar para parecer corajoso, ou guarda só para você, porque ninguém iria acreditar mesmo. O bairro, normalmente tranquilo, parecia ter sido sugado para dentro de um daqueles filmes de suspense onde ninguém quer ser o personagem principal. Luzes apagadas, ruas vazias e um silêncio que até os grilos respeitavam. A única exceção era a casa dos Oliveira, que, iluminada pela luz da lua, parecia tanto um refúgio quanto uma armadilha. Chegamos ao portão da frente, que estava entreaberto como se alguém tivesse saído às pressas, ou pior, como se algo tivesse entrado sem ser convidado. Trocamos aquele olhar de "isso não vai ser bom", mas como bons servidores públicos entramos já esperando o pior. O jardim, que eu me lembrava de ver sempre bem cuidado, estava num estado de abandono, como se a natureza tivesse tomado conta em protesto à civilização. Mas o que realmente chamou nossa atenção foi um brilho fraco vindo da parte de trás da casa. Seguindo o instinto e a curiosidade, nós caminhamos até lá, cada passo aumentando a tensão como a música de fundo de um filme de terror.
Chegando nos fundos da casa, o cenário que encontramos era digno de qualquer pesadelo. Um grande círculo de terra estava completamente queimado, com um diâmetro de uns 5 metros, como se um cometa tivesse escolhido aquele exato ponto para cair. No centro, nada. Nenhuma pedra, nenhum objeto estranho. Apenas a terra escura e um cheiro de queimado que fazia o nariz arder. Pedro, com aquele humor de sempre, murmurou: "Será que alguém tentou fazer um churrasco e esqueceu de convidar a gente?" Mas a piada morreu nos nossos lábios quando ouvimos um som vindo de dentro da casa. Era um som abafado, quase um gemido, seguido por um estalo. Nos olhamos. O tipo de olhar que diz: era só o que faltava. E com a cautela de quem sabe que as próximas cenas não seriam bonitas, entramos na casa. A porta da cozinha estava escancarada e o que vimos lá dentro poderia muito bem ser descrito como o resultado de um tornado interior. Pratos e copos quebrados pelo chão, cadeiras viradas e uma geladeira aberta com comida espalhada por todo lado, como se alguém tivesse procurado algo freneticamente. Ou fugido de algo ainda mais frenético. Com as mãos já no coldre da arma, avançamos para a sala. O estado de destruição continuava, mas o que realmente nos fez parar foi o silêncio. Um silêncio pesado, quase sólido, que você poderia cortar com uma faca. A única coisa que quebrava esse silêncio era o som ocasional de vidro pisado sob nossos sapatos. E então, o inesperado aconteceu. De repente, todas as luzes da casa piscaram e se apagaram, nos deixando na mais completa escuridão. O único som agora era o da nossa própria respiração e o batimento cardíaco que, suspeito, poderia ser ouvido no quarteirão todo. Pedro, sempre o bravo, tirou a lanterna e, com uma luz trêmula, iluminamos o caminho à frente. Nada como a boa e velha tecnologia para trazer um pouco de conforto em uma situação dessas, né? Avançamos lentamente, cada sombra parecendo se mover a cada passo nosso. Foi então que ouvimos, claramente e sem margem para dúvidas, um som de choro abafado vindo de cima. Olhamos um para o outro e, sem uma palavra, começamos a subir as escadas que rangiam sob nosso peso como se lamentas. Sem nosso destino. O que encontraríamos no andar de cima, só o tempo diria, mas naquele momento cada degrau parecia nos levar mais fundo em um mistério que eu não tinha certeza se queria desvendar. Após subir cada degrau que mais parecia um convite para o desconhecido, Pedro e eu alcançamos o topo das escadas. Com a luz da lanterna tremendo em nossas mãos, o corredor à nossa frente parecia um túnel para outra dimensão, onde cada porta fechada escondia segredos mais escuros do que a noite lá fora. Ainda seguindo o som de choro abafado, nos aproximamos da porta do quarto principal. A madeira, já antiga, mostrava sinais de ter sido forçada, como se alguém ou algo tivesse tentado entrar ou sair. Pedro, com aquele humor que só aparece em momentos de tensão, sussurrou: "Espero que não seja o meu ex-sogro tentando voltar para casa." Eu soltei um riso nervoso, agradecendo por qualquer leveza em meio ao caos. Com um gesto silencioso, empurramos a porta, revelando um cenário que paralisaria até o mais cético dos corações. O quarto estava em total desordem. Roupas jogadas por todo lado, gavetas vazias espalhadas pelo chão. E um espelho quebrado refletindo a luz da nossa lanterna em fragmentos de realidade distorcida. No canto, debaixo da janela, uma figura encolhida soluçava baixinho. Nos aproximamos cautelosamente, a luz revelando lentamente uma criança encolhida em si mesma. Era Otávio, o filho mais velho dos Oliveira, cujos olhos assustados nos observavam como se fôssemos fantasmas vindos das sombras. Pedro abaixou-se ao lado dele, tentando uma voz reconfortante. "Ei, campeão, estamos aqui para ajudar. O que aconteceu?" Otávio, tremendo, parecia lutar contra as lembranças antes de conseguir falar. "Eles vieram do céu", ele murmurou. "Luzes, muitas luzes, e então todos sumiram." Suas palavras saíam entrecortadas, como se cada uma doesse ao ser lembrada. Enquanto eu tentava processar essa informação que mais parecia roteiro de filme B, uma nova urgência tomou conta de mim. Se havia mais alguém ou algo na casa, precisávamos descobrir rápido. Deixei Pedro com Otávio e comecei a vasculhar o resto da casa. A cada passo, o ar parecia ficar mais pesado, como se a própria casa respirasse com dificuldade sob o peso dos segredos que guardava.
Na cozinha, o caos continuava. A mesa estava virada e uma cadeira jazia quebrada no chão, como se tivesse sido usada para se defender ou atacar. Os armários estavam abertos e o conteúdo espalhado, criando um tapete de vidro e cerâmica que crise sob meus pés. Pela bagunça, alguém tinha procurado algo ali, ou talvez fugido de algo. Voltei ao corredor, decidido a verificar cada quarto. O banheiro mostrava sinais de luta, com toalhas e itens pessoais jogados por todo lado. Uma pasta de dente esmagada parecia um símbolo triste da normalidade perdida. Quem pensaria que uma noite de sexta poderia se transformar nisso? Pensei, o humor negro da situação fazendo minha cabeça girar. Retornando ao quarto principal, Pedro me atualizou que Otávio mencionara algo sobre um círculo no quintal e uma luz que fez tudo parar. Luzes e círculos queimados, isso está começando a parecer uma convenção de OVNIs. Comentei, tentando aliviar a tensão, mas minha própria voz soava forçada em meus ouvidos. Ainda faltava verificar o último quarto, o de brinquedos, que estranhamente parecia intocado. Ao abrir a porta, uma brisa fria passou por mim, fazendo a pele do meu pescoço arrepiar. Dentro, tudo estava em seu lugar, exceto por uma boneca caída no chão, seus olhos de vidro olhando para nada, como se testemunhasse o inexplicável. Com mais perguntas do que respostas, voltamos para o quarto principal, onde Otávio agora segurava algo pequeno e brilhante em sua mão, o tal dispositivo que ele disse ser um rastreador. Pedro e eu trocamos olhares, sabendo que estávamos diante de algo que desafiava nossa compreensão, algo que talvez desejássemos nunca ter descoberto. De volta ao quarto principal com Otávio, o menino ainda agarrava firmemente o pequeno dispositivo brilhante em sua mão. Era do tamanho de uma moeda, mas emitia um leve brilho azulado que iluminava seu rosto pálido. Eles me disseram que isso me manteria seguro, ele murmurou. Seus olhos fixos no objeto como se fosse sua única âncora para a realidade. Pedro e eu trocamos um olhar. Seguro de quê, Otávio? Perguntei, minha voz baixa numa tentativa de não assustar o garoto mais do que ele já estava. Das pessoas do céu, eles disseram que voltariam. Respondeu Otávio, sua voz trêmula revelando mais medo do que qualquer criança deveria conhecer. Acho que esqueceram de dizer que parte do céu eles são. Pedro murmurou ao meu lado, sua tentativa de humor para cortar a tensão só servindo para me fazer lançar-lhe um olhar repreensivo. Não era momento para piadas, mesmo que ambos precisássemos de algo para quebrar o peso do ar ao nosso redor. Decidindo que precisávamos de mais informações e talvez de algo que nos desse uma vantagem, perguntei a Otávio se ele poderia nos mostrar onde os visitantes tinham estado. Com hesitação, ele assentiu e nos guiou de volta ao quintal para o círculo de terra queimada que tínhamos visto mais cedo. Ao sairmos da casa, o ar da noite parecia ainda mais pesado, como se estivesse saturado de eletricidade estática. A lua estava alta no céu, lançando uma luz prateada que transformava o quintal num palco macabro para o que quer que tivesse acontecido ali. Otávio parou na borda do círculo queimado e apontou para o centro. Foi aqui que tudo começou, ele disse. Eles desceram e tudo ficou brilhante como o dia. Então minha família, eles só sumiram. As últimas palavras saíram apressadas, como se fosse doloroso lembrar. Eu dei um passo para dentro do círculo, sentindo uma estranha sensação de formigamento passar por mim. Você sente isso, Pedro? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Pedro, que tinha permanecido fora do círculo, deu de ombros. Só sinto frio e uma enorme vontade de estar em qualquer outro lugar que não aqui. Sua tentativa de leveza não mascarava o nervosismo em sua voz. Nesse momento, algo mudou. O pequeno dispositivo na mão de Otávio começou a piscar rapidamente, seu brilho azul tornando-se mais intenso. Eles estão perto, Otávio sussurrou, sua voz cheia de terror. Eu mal tinha tempo de processar suas palavras quando um som de estática encheu o ar, seguido por uma voz distorcida que parecia vir de todas as direções. Devemos retornar, preparação concluída. A voz não soava humana, mas mecânica e fria, enviando arrepios pela minha espinha. Pedro finalmente entrou no círculo, sua curiosidade superando o medo. Isso está ficando mais bizarro que novela das 9. Ele comentou.
tentando uma piada que falhou em esconder seu desconforto. Antes que pudéssemos discutir o que a voz significava, luzes surgiram no céu. Não eram como as estrelas, nem como qualquer avião ou helicóptero que já tivéssemos visto. Eram luzes brilhantes, pulsantes, movendo-se em padrões que desafiavam a lógica e a física. Otávio começou a tremer, e eu sabia que tínhamos que sair dali. Vamos, precisamos levar você para um lugar seguro, eu disse, pegando o garoto pelo braço. Mas antes que pudéssemos nos mover, o som de carros se aproximando nos par. Viramos para ver vários veículos pretos sem identificação entrando na propriedade e homens em trajes escuros descendo rapidamente. Eles se moveram com uma eficiência que gelou meu sangue, claramente acostumados a lidar com situações fora do comum. Um deles, que parecia ser o líder, veio diretamente até nós. Precisamos levar o garoto, ele disse, sua voz firme e sem espaço para argumentos. Eu olhei para Pedro, sabendo que, apesar de nossas insígnias e experiência, estávamos em território desconhecido e perigosamente profundo. Os homens em trajes pretos nos cercaram rapidamente, suas expressões sérias e o ar de autoridade inquestionável tornando claro que não eram apenas burocratas comuns. O líder, um homem de estatura média com olhos que pareciam escanear cada detalhe, se aproximou com um passo decisivo que sugeria que ele não estava acostumado a ser contestado. Este garoto está sob proteção agora, incidentes de segurança nacional. Vocês dois afastem-se, ele ordenou, sua voz tão fria quanto o ar da noite que nos envolvia. Otávio olhou para mim com um olhar que misturava medo e súplica, e por um momento senti aquela velha indignação de policial que diz que não devemos deixar um menor de idade na mão de estranhos, mesmo que esses estranhos venham com crachás que você nunca viu. Espera aí, eu comecei, tentando manter a calma. Nós precisamos de mais explicações. Quem são vocês? Por que o interesse no garoto? O líder, no entanto, parecia não ter tempo ou disposição para perguntas. É do interesse nacional que esse menino venha conosco. Qualquer interferência será considerada obstrução de justiça, ele retrucou, olhando para mim como se eu fosse apenas um pequeno obstáculo em seu caminho. Pedro, sempre o que tentava achar algum humor mesmo nas piores situações, murmurou ao meu lado. Bem, parece que nosso filme de terror acaba de ganhar uma sequência de thriller político. Antes que eu pudesse responder, os homens começaram a mover Otávio na direção dos veículos. O garoto resistiu, olhando para trás na esperança de que pudéssemos fazer algo, qualquer coisa. Foi nesse momento que percebi a pequena cicatriz em meu braço, aquela que nunca tinha notado antes. E eu? Perguntei abruptamente, levantando o braço para mostrar a marca. Isso significa que eu também estou sob proteção? O líder parou, seus olhos afiados se fixando na cicatriz. Por uma fração de segundo, sua expressão inabalável vacilou, como se ele estivesse reconsiderando o que sabia sobre o caso. Isso será investigado, ele finalmente disse, antes de se virar e sinalizar para seus homens continuar com a operação. À medida que os veículos partiam, levando Otávio embora, a sensação de impotência era esmagadora. Pedro e eu ficamos ali, no meio da noite fria, observando as luzes traseiras desaparecerem na estrada. E agora? Pedro perguntou, sua voz refletindo a confusão e o cansaço que ambos sentíamos. Não sei, admiti, sentindo o peso do desconhecido sobre nós. Mas algo me diz que acabamos de entrar em um jogo muito maior do que imaginávamos. Voltamos para a casa, o silêncio entre nós preenchido apenas pelo som dos nossos passos. No quintal, o círculo de terra queimada parecia mais escuro agora, como se absorvesse a luz da lua. Parei, olhando para ele. Você acha que eles realmente voltarão? Perguntei, mais para mim mesmo do que para Pedro. Se voltarem, espero que tragam explicações, ou pelo menos um manual de instruções. Pedro respondeu, tentando aliviar a tensão, mas sua piada caiu no vazio da noite. Voltando para casa, o silêncio era uma companhia pesada. Deitado na cama, olhando para o teto, a cicatriz em meu braço parecia queimar. Um lembrete constante da noite surreal. Estou envolvido agora, querendo ou não, pensei, uma mistura de medo e determinação se instalando em meu peito. E então, o silêncio foi quebrado pelo som de um objeto pequeno caindo no chão ao lado da minha cama.
Era o dispositivo que Otávio segurava. De alguma forma, ele estava comigo agora, piscando suavemente na escuridão do meu quarto. Seja o que for que isso signifique, estamos juntos nisso agora, sussurrei para a noite, sabendo que o sono seria um visitante raro nas próximas horas. E com essa nova peça do quebra-cabeça, eu sabia que não havia volta, o jogo estava apenas começando. Essa foi uma história que desafia nossa compreensão do normal e do paranormal. E você, o que acha que realmente aconteceu? Deixe seu comentário abaixo com suas teorias e impressões. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais mistérios como este, não esqueça de clicar no botão de like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos vídeos assustadores. Sua interação é muito importante para continuarmos desvendando os segredos mais sombrios. Até a próxima, se você tiver coragem de voltar.